Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Seguimos agora para a nossa aula 5. Já avançamos bastante dentro do nosso conteúdo e a partir de agora a gente começa a entrar um pouquinho em algumas questões mais técnicas, mais estruturais. A gente sai um pouquinho daquela visão mais básica. Hoje a gente vai falar sobre o papel e a gestão da TI nas organizações. A gente vai começar a discutir algumas questões de infraestrutura que eu preciso ter para colocar os sistemas de informação em prática, tá? Bom, então a gente vai falar sobre infraestrutura de TI ligada ao hardware, infraestrutura de TI ligada ao software. A partir desse entendimento, a gente começa a entender um pouquinho mais que tipo de estrutura que eu preciso ter na minha organização para colocar um sistema em prática. E a gente tem uma questão bem perigosa, muitos dos gestores, eles resolvem mudar os seus sistemas de informação sem levar em consideração esses fatores. Eles simplesmente investem um valor alto no sistema de informação, mas não verificam se eles têm infraestrutura suficiente, se eles têm computadores suficientes, se eles têm uma estrutura de armazenamento de dados. E sem esses cuidados, eu corro o risco do meu sistema de informação não obter êxito como eu espero que ele obtenha. Fiquem de olho nessas questões. Sempre que o sistema de informação ele for implementado, eu tenho também questões ligadas à infraestrutura que eu preciso levar em consideração. Bom, então é necessário que a gente tenha atividades de tecnologia da informação, que é essa parte mais ligada à gestão, ligada a essa interface, e também uma infraestrutura adequada para poder dar desse apoio. Sem essa infraestrutura adequada, eu corro o risco de não ter o desempenho que eu espero ter. Então, essa infraestrutura, ela se divide na infraestrutura de hardware e na infraestrutura de software. Essa representação aí, ela mostra um pouquinho o que seria essa infraestrutura de TI. Não é simplesmente comprar um sistema de informação. Eu preciso verificar se eu tenho essa infraestrutura, que a gente vai ver daqui a pouco, a que se refere essa estrutura, se eu tenho uma estrutura de software adequado, que normalmente é só isso aqui que eles se preocupam, se eu tenho um armazenamento de dados adequado. Isso a gente vai ver que hoje em dia a gente não precisa ter um equipamento só para armazenamento desses dados. A gente pode utilizar também a nuvem para poder fazer isso aqui. Uma equipe adequada, tanto para a implementação quanto para o suporte posterior e também para a manutenção desses sistemas de informação. Eu preciso que os meus processos estejam organizados, qual é a sequência dessa implementação, como esse sistema de informação ele vai ser utilizado. Eu tenho uma disciplina que eu trabalho no curso de administração que está ligado com organização, sistemas e métodos. A gente fala muito dessa questão dos processos, da organização e do enxugamento dessa sequência de atividades que precisa ser realizada na organização. E a questão da rede, a gente tem a questão da internet, que hoje em dia ter um computador que não está ligado a essa rede é a mesma coisa de não ter o computador. Quer dizer, você fica ali só no seu mundinho e não tem as possibilidades enormes que a internet nos dá. E também uma rede para comunicação entre esses colaboradores, ou seja, não é simplesmente comprar um sistema de informação. Eu preciso ter toda essa preocupação com esses inúmeros fatores. E aí uma infraestrutura ligada a hardware, que é ligada então a computadores, peças, monitores. Eu preciso de instalações físicas e virtuais. Eu preciso dos softwares e aplicativos, que a gente vai falar também
de alguns aplicativos que são utilizados, voltados para gestão, sistemas operacionais, gestão e armazenamento de dados, que é o que eu comentei, que a gente não precisa ter mais um computador físico enorme só para isso. A gente pode utilizar a computação em nuvem para armazenar esses dados. Plataformas de comunicação em rede, como eu vou me comunicar tanto com os outros colaboradores da organização quanto com o ambiente externo. Serviços de telefonia, internet, processos, políticas, treinamentos, equipe. Ou seja, para eu implementar um sistema de informação, eu preciso de toda essa infraestrutura de TI e não simplesmente comprar um sistema de informação e achar que aquilo vai resolver todas as questões que eu preciso para a minha organização. A infraestrutura de hardware se refere ao conjunto de equipamentos físicos que compõem um sistema computacional. O que é isso? Os dispositivos de entrada e saída, unidades de armazenamento, processadores, placas-mãe, entre outros componentes. Então, eu preciso dessa infraestrutura, eu preciso de computadores suficientes para que eu tenha subsídios para colocar esses sistemas de informação para funcionar de maneira exitosa. Então, um dos componentes dessa infraestrutura são os computadores. Esses computadores, eles precisam atender às necessidades do usuário, quantos colaboradores eu tenho, qual a quantidade de computadores que eu tenho disponível para esses colaboradores, dá para eles usarem os computadores de forma compartilhada ou não é possível. Isso depende também muito do horário de trabalho. O Serviço Público Federal, ele hoje em dia está trabalhando muito com o trabalho remoto. O Serviço Público Municipal, estadual, ele tem essas possibilidades, ele tem um horário regular, dá para compartilhar esses equipamentos, então tudo isso tem que ser levado em consideração no momento que eu estou planejando essa infraestrutura de software. E aí pensar nas configurações adequadas. Se eu consigo alguns computadores que não têm uma memória suficiente, muitas vezes eu não consigo colocar aqueles softwares para funcionar porque eles não têm essa configuração necessária. Isso é uma questão também que eu tenho que ficar de olho. Então, para que exista essa rede de computadores, a gente vai precisar dos servidores, como eu falei, ter um computador que não esteja em contato com outros colaboradores e também com o ambiente externo, não adianta nada. E aí a gente precisa também dos dispositivos de armazenamento. O pessoal da TI, eles precisam pensar de que forma que eles vão fazer esse armazenamento, se vai ser em nuvem, se eles vão ter um dispositivo específico para isso. Isso diz respeito também à segurança da informação, que é inclusive um dos capítulos que a gente vai ver à frente. E aí, como nós falamos, né, as redes, que elas podem ser ou cabeadas, aquela que tem o fiozinho azul que a gente usava muito antigamente, ou elas podem ser por Wi-Fi. Hoje a gente tem várias formas de fazer esse contato das redes. A infraestrutura de software está relacionada com os conjuntos de programas, sistemas, e na área de gestão nós temos sistemas específicos que nós vamos tratar desses sistemas em outros capítulos. São sistemas de gestão específicos que vão auxiliar no relacionamento com o cliente, na parte financeira, dependendo das parcerias que a organização tiver, eu tenho gestão voltada para a cadeia de suprimentos, ou seja, nós temos sistemas específicos da área de gestão. Isso vai depender do ramo de negócio, vai depender de como você atua, se você é uma organização privada, se você é uma organização pública. Essa infraestrutura de software que vai auxiliar
nessa automação dos processos. Como nós falamos lá no nosso capítulo anterior, nós temos sistemas automatizados e é essa infraestrutura que vai dar condições para que eu tenha sistemas informatizados e esses sistemas automatizados, sistemas gerenciais e os estratégicos também, que a gente viu sobre isso. Isso vai garantir uma melhor comunicação dessa equipe, vai garantir uma coleta de dados mais eficiente, mais rápida, e de acordo com esses dados que eu tenho, eu posso partir para outro passo, que é a análise. Nós vamos falar em capítulos posteriores exatamente sobre isso: armazenamento de dados, a importância dos bancos de dados, e aí nós vamos também falar sobre as análises. O quanto é importante que eu tenha uma forma inteligente de analisar os dados que foram coletados, tá? E aí nós temos alguns tipos de software, a gente não vai se aprofundar nisso, mas é importante que vocês conheçam de forma geral. Então, softwares aplicativos, que são para finalidades gerais. A gente vai conhecer alguns softwares voltados para a integração das informações, programas aplicativos específicos e os softwares de sistemas, softwares de gerenciamento de sistemas, que a gente vai falar deles também, para desenvolvimento dos sistemas. Existem várias tendências voltadas para a infraestrutura de TI. Como eu falei, os sistemas de informação, eles têm evoluído bastante e eles têm vários aliados. Eu vou tentar complementar todos não. Alguns desses aspectos dos aliados da inteligência artificial com vídeos e material complementar. Então, pessoal, não deixem de consultar os materiais complementares, que o que não for, a gente não tiver tempo suficiente para falar aqui na aula gravada, eu vou tentar complementar com esse material complementar, com vídeos de algumas tecnologias que têm auxiliado, tá bom? Porque existem várias e a gente não vai conseguir aprofundar em todas aqui. Então, como eu falei, a computação em nuvem, ela vem sendo muito utilizada. Isso permite, eu não sei se vocês utilizam como profissionais, como pessoas físicas, a computação em nuvem, mas é muito interessante. Eu tenho Google Drive e eu tenho o OneDrive. Eu coloco todos os meus arquivos em nuvem, porque eu já tive problemas de perder o notebook, e aí eu perdi todos os meus arquivos. Então, por exemplo, agora eu estou aqui num outro computador que não é o meu notebook pessoal. Consultei, entrei no meu Google Drive, baixei todas as aulas que eu já tinha feito e estou trabalhando aqui. Quando eu saio daqui, fecho tudo. Se eu for para uma lan house, se eu for para a casa de outra pessoa, eu tenho isso tudo em computação em nuvem. E isso as organizações também estão caminhando para isso. Isso dá muito mais segurança, elas não precisam de um investimento muito grande em computadores que tenham uma memória muito grande. E aí a gente tem uma outra contribuição, que é a automatização de processos, que a gente falou também em outra aula, daqueles exemplos da logística que utiliza muito essa automatização de processos. Eu vou tentar colocar também alguns vídeos para você, para poder complementar esse entendimento. Então, uma outra tendência, que essa tem vindo muito forte para os sistemas de informação, é a inteligência artificial. Então, a gente vê muita coisa sendo renovada e sendo potencializada pela utilização da internet, da inteligência artificial. Os sistemas de informação, eles estão evoluindo bastante nesse sentido. Tem deixado assim análise de dados e fornecido para o gestor munição realmente muito interessante, evoluída, para que eles possam tomar decisões de acordo com as necessidades da organização.
Uma outra tendência também é a internet das coisas. Ela permite a conexão de dispositivos, sensores e objetos da nossa rotina. Então, eu inclusive conheço pessoas que têm cômodos da casa que utilizam a internet das coisas de uma forma muito forte. Então, entro ali naquele cômodo, acender a luz, na hora que eu for dormir, estou indo dormir, fecha as janelas, diminui o ar-condicionado, tira todo o som da casa e apaga a luz. E aí a gente está falando de facilidades assim em casas, mas a gente pode adicionar tudo isso em várias outras organizações. Aqui tem um exemplo para vocês da internet das coisas sendo utilizado numa residência. Então, nós temos a energia, luz, o celular pode ser conectado. Aqui eu abro, fecho a garagem, tudo com comando de voz ou com dispositivos. Isso facilita muito e vem modernizando bastante aí as nossas possibilidades de utilização. Outra, vou chamar de ferramenta, é o Edge Computing, que ele está relacionado a essa descentralização. Isso é o que eu comentei com vocês de uma análise muito mais aprofundada. Eles processam os dados de uma forma bem mais evoluída e permite alguns exemplos aqui, gente, ó, detecção e reconhecimento de faces, processamento de linguagem, prevenção de obstáculos, são formas bem avançadas de utilização da inteligência artificial. Como eu disse, eu vou tentar colocar o que eu puder de material complementar, de vídeos, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Outra ferramenta também que está relacionada com integração de equipes. Ela utiliza equipes de várias formações, ela faz automação de alguns processos, utiliza testes, prototipagem. Então, são evoluções que nós temos relacionadas à TI, que como gestor, vocês precisam conhecer para verificar as possibilidades que vocês têm de monitorar ambientes, de potencializar o que é possível se fazer dentro da área de vocês. Pessoal, e as áreas estão sendo atualizadas com uma rapidez muito grande. Se você é gestor de uma área específica, ou se você almeja ser gestor de uma área específica, eu quero ser um gestor público ligado à agropecuária, eu quero ser um gestor público ligado à energia limpa. Então, foque nos fóruns, nas feiras que são dessa área, verifique parceiros que estão mais evoluídos do que o seu município e assim você consegue acompanhar um pouquinho sobre o que tem de mais novo e mais moderno nas áreas, ok? Pessoal, consultem o material, releiam o material da apostila, verifiquem os vídeos complementares e nossa equipe está à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida, ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.